O dia de inúmeros brasileiros só se inicia após uma combinação das mais tradicionais. Estamos falando do café da manhã, composto por uma xícara de café e a companhia de um pão. Nesta quarta-feira, dia 16 de outubro, é comemorado mundialmente o dia de um dos alimentos mais tradicionais na mesa, não somente dos brasileiros, mas de toda a população do mundo. Estamos falando do pão. Pão esse que em algumas situações já passou de protagonista para vilão da história. Para que a gente possa entender um pouco melhor a importância deste alimento na vida de todos nós, conversamos com a nutricionista Rosemary Borga. Bom, então o pão ele é extremamente importante, né? Ele é uma fonte de carboidrato. E o que o carboidrato nos traz? Ele nos traz energia. Ele não é o vilão, mas também não é o mocinho, né? Muitas pessoas, quando estão na busca pelo emagrecimento, elas direcionam a perda de peso a retirar o pão. E na verdade não é isso. A gente precisa de fontes de carboidrato e o pão é uma ótima opção. Então, como ele é um macronutriente, o pão, né? Ele está classificado como carboidrato, o importante também para nós começar o nosso dia bem e com o pãozinho, que vai ser saudável, é o que a gente vai estar consumindo com esse pão, né? Agregar ele então como uma fonte de proteína, trazer junto com o pão uma fonte de proteína. O que é uma proteína? Um frango desfiado, uma carninha moída, né? Trazer ali uma manteiga esporadicamente, né? É bem importante salientar que o que a gente passa no pão também é importante, né? Por falar em vilão da história, nos últimos anos, principalmente com o advento da internet, o pão passou a ser, em muitos dos casos, o vilão de histórias sem ao menos ter conhecimento para que isso possa acontecer. E a substituição pela tapioca, uma história que vem sendo difundida cada vez mais, principalmente por influenciadores digitais, passa longe de ser verdade. Né? A gente sempre diz que na nutrição a gente tem sempre um depende, né? E por que a gente sempre orienta as pessoas a buscar um profissional nutricionista? Quando você está acompanhado com um profissional, ele vai conseguir colocar no teu plano, na tua dieta, né, o pão ou a tapioca, né? Porque a gente tem uma questão calórica que a gente precisa consumir, né? E o pão e a tapioca, se ele estiver calculado certinho na tua dieta, você vai conseguir comer o pão e não vai precisar ficar se privando do pão e trocando pela tapioca, que muitas vezes é o que as pessoas fazem e não tem resultado nenhum, né? E aí acabam trocando, deixando de comer algo que gosta e quando retorna a comer, extrapola. Essas substituições que são feitas, elas precisam ser feitas com o acompanhamento do profissional nutricionista, para aí sim você ter um resultado, né? O que tem muito na internet é o modismo e que não leva a resultado nenhum.